Lucas, capítulo 5, do verso 1 a 11. Por isso, queridos, nós só temos 2 cultos nessa igreja. Se você só vem aos domingos, você está em falha como membro dessa igreja. Precisa estar aqui conosco às quarta-feira, para você também sair daqui fortalecido, animado pelo Senhor, amém? Quarta-feira a gente vem aqui orar, buscar por nós, por aquilo que nós precisamos diante de Deus, amém? Então não fique em casa quarta-feira, venha para a igreja, manhã com Deus, amém? Tem igrejas aí que tem reuniões todos os dias da semana, aqui é só 2, amém? Dando já tempo para você ficar em família, por isso não fique em casa quarta-feira, venha para a igreja. Lucas, capítulo 5, do verso 1 a 11. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta ela aí, por gentileza. A importância de você ter a palavra em mão, de vir com ela para a igreja. Amém? É muito bom. Não deixa a sua Bíblia em casa, não. Traga ela junto com você. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de quem, igreja? Estava ele junto ao lago de onde? Genê. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o quê? Lavando o quê? Quem estava vendo esses 2 barcos? Quem estava vendo? Jesus. Quem estava de olho nos 2 barcos? E quem estava olhando que eles estavam lavando as redes, igreja? Mais alto, diga Deus, Jesus, diga Jesus. Estava vendo os 2 barcos na beira da praia, e estava vendo também eles lavarem as redes. Preste atenção nos detalhes do texto, daquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite, e eu venho aqui profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você recebe a palavra, diga comigo amém. E entrando num dos barcos, que era de quem, igreja? Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, do mar, das pessoas, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto, vai lá para o mar alto, bem para longe, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro, para que os fossem o que, igreja? Para que os fossem o que, igreja? E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o que, igreja? Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem o quê? Sou homem o quê? Eu não ouvi, sou homem o quê? Pois que espanto se apoderara dele e de todos o que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, diga comigo, igreja, não temas. Mais alto, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Oh, texto maravilhoso, você pode dizer um amém? O que eles fizeram? Deixaram o quê? Tudo. E fizeram o quê, Vanilza? E seguiram a Jesus. Diga comigo, eu quero isso para a minha vida. Eu quero só Deus para a minha vida. Amém, amados? Que eu e você queremos o melhor é Deus, é Jesus no nosso coração, na nossa alma. Jesus e Deus na sua vida, tudo está resolvido. Os bens, as coisas desse mundo, Rafael, não satisfaz o nosso coração, a nossa vida. O que satisfaz a sua alma e a minha vida é Deus, é Jesus. E deixaram tudo e o seguiram, amém? Aqui nós encontramos uma história que nós vamos aprender mais
com o negativo de Pedro do que com as qualidades de Pedro. Pedro é um homem que não é modelo para ser seguido por ninguém, porque Pedro tem muitos pontos negativos na sua vida, e é com esses pontos negativos que nós vamos aprender essa noite. Pedro é um homem que não é tão confiável. Pedro é um homem que é aquele que bate no peito, dizendo que é o bravo, mas na hora do vamos ver, ele não é bravo. Na hora de firmar a palavra, ele não firma a palavra, ele nega Jesus. Então nós vamos aprender essa noite o que é ser um cristão de verdade. Era Simão, o velho homem, e Jesus entra na vida dele e transforma dele o quê? E muda até o nome dele. Qual é o novo nome dele? Diga comigo, Pedro. Diga comigo, Pedro. Tinha um ímpeto. Diga, tinha um ímpeto, mas era medroso. Como diz na terra do meu marido, era um frouxo. Ele tinha um ímpeto, uma coragem assim de um momento, mas na hora do vamos ver era frouxo. Não segurava a palavra que falava. Então isso nós não podemos ter na nossa vida. Isso é ponto negativo. Diga comigo, Pedro era um homem não confiável como deveria ser. Diga mais uma vez comigo, era falso, não verdadeiro, fingido. Diga comigo, Pedro era um líder que não tinha firmeza, não tinha caráter, quando deveria ter. Nós precisamos ser e ter em todos os momentos, porque nós somos o quê? Transformados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nós não podemos ser meia, nós precisamos ser cristão de verdade. E Pedro aqui nos ensina essa lição. Pedro foi um homem que Deus escolheu para servir de exemplo naquilo, diga comigo, que Deus, bem alto, que Deus nos torna a ser. Porque quem muda a sua e a minha vida é o poder de Deus, é o Espírito Santo. Há coisas que eu e você não temos força, mas há um Espírito de Deus poderoso que pode mudar aquilo que você colocar diante dele. Ele quer fazer de você aquilo que ele quer, não o que você quer. Pedro foi o homem que precisava ser o que Deus queria para a vida dele. Aleluia! Lucas 5, do 1 ao 11, retrata isso. Por isso Deus trouxe você e a mim essa terra, e Ele tem algo de maravilhoso comigo e com você nessa terra. Ele está ensinando você algumas coisas na sua vida, e você precisa olhar e prestar atenção naquilo que Deus tem para você. Ah, pastora, eu fui trabalhar, mas eu não consegui. Deus está trabalhando em você. Pedro estava no barco pescando, era um pescador de experiência, já velho, de idade, sabia muito bem o que era pescar em alto mar. Ei, você pode ser estudado, renomado, ter PhD, ter conhecimento da sua profissão, mas há um Deus que conhece melhor a sua profissão do que você, do que a sua inteligência, do que o seu saber. Há um Deus todo-poderoso que pode mudar a sua vida e a minha vida. É nesse sentido que eu venho aqui da parte de Deus para você e profetizar na sua vida que eu e você sem Deus estamos no fundo do poço. Oh, Espírito Santo. Olhe para alguém do seu lado e diga: Deus tem um propósito com você nessa terra. Diga para essa pessoa, se for a sua esposa, põe um sorriso nos lábios. Se for o seu filho ou o seu amigo, põe um sorriso e diga para ela: Deus tem um propósito com você. Nada está perdido. Ah, pastora, mas você não conhece a minha vida. A doença chegou, eu não estou sem dinheiro. Eu estou desempregado, você que me ouve em casa. Ah, pastora, não estou podendo sair de casa. Mas há um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. E tem o poder hoje de mudar a sua história e aquilo que você colocar diante dele. Aleluia! Aleluia! Deus tem um propósito com a sua vida. Versículo 2, coloca aí no telão e vamos ler juntos comigo. Eu quero todos olhando para mim, por gentileza. É tão bom olhar no olho. Prestar atenção, olhando nos olhos. Deixa o celular de lado, a caneta. Olha para mim aqui, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. E viu 2 barcos junto aonde, igreja? Aonde, igreja? De que lugar?
E os pescadores, havendo decidido lavar as redes. O que é, Johnny, lavar as redes? Desistindo. Não dá mais, Johnny. Os conterrâneos do meu marido são beira-mar, irmão Roberto, são do mar. Eu sou centro-oeste, é rio. Mas aqui eles estão vivenciando o mar, que eu não tenho muito conhecimento. Tenho daquilo que ele passa para mim. Eles aqui estão na beira, aliás, num barco dentro do mar. Eu nunca fui, ele me chama, mas eu morro de medo. Quando eu vou ao mar, eu fico lá junto com as crianças, agacho e fico banhando com as crianças. Tenho medo das ondas. Mas quem mora, quem vive, quem nasceu lá, entende do que eu estou falando. Eles estavam em 2 barcos na praia do lago e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Quando nós vamos para Recife, tem um lugar que meu marido, nós vamos, que eu gosto muito, é uma praia meia que deserta, se eu estiver errado, me corrige, onde tem aqueles pescadores, vai me ajudando a lembrar o nome aí, se eu consigo, que tem aqueles barquinhos que eles levantam bem cedo, às 4 da manhã, e eles pegam os barquinhos, vão pescar no alto mar. Jangada, que praia linda, quando você for a Recife, vai nessa praia Jangada, né? Lindo lugar, mas o que me chama a atenção naquele lugar, é esse texto aqui. Quando eu leio esse texto, eu lembro de Jangada. Eles saem às 4 da manhã, ou às 4:30 da manhã, entram no barco, aqueles homens com as bermudinhas, as camisetinhas, pessoas simples, entram naqueles barquinhos, que quando o mar vai, eles vão sumindo, e você pensa assim, o mar vai engoli-los. Os barquinhos serão engolidos pelo mar, dá até um medo. E eles vão para o alto mar pescar. Mas quando é às 17, às 18 horas, eles estão voltando, uns com os barquinhos cheios de peixes e outros não. E uma coisa que me chama a atenção é que eles começam a repartir entre eles e vender ali mesmo, na praia. E vende muito barato os peixes, me corrija aí. Então, um trabalho tão árduo, o dia inteiro, sol escaldante. É um barquinho, muitos deles sem cobertura. E vão pescar para buscar o sustento da família. Quando eu leio esse texto, eu lembro da praia de Jangada, ali em Recife. E viu 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores já estavam lavando as redes, porque não tinham pego nada, Lana. Estavam na desistência, no desânimo. Talvez você lá na sua empresa, no seu trabalho, na loja, em casa mesmo, você tem o seu trabalho em casa, vendendo pela internet. Você não está conseguindo a condição financeira para o sustento da sua casa. E você começa a fechar o comércio, eu não sei o que na sua vida, você desanimado, você para. Desanimado, não tem mais ânimo, porque não tem condição de trabalhar, não tem mais o sustento. Então é nesse sentido que eu vejo esses homens, nesses 2 barquinhos. Diga comigo, mas Deus estava vendo tudo. Olha para alguém do seu lado com amor e uma palavra profética e diga para ele, Deus está vendo tudo na sua vida. Diga, Deus está percebendo os detalhes da sua vida. Diga, Ele sabe quando você lava as redes. Diga para Ele, não desanima não. Há um Deus todo-poderoso vendo tudo nos detalhes da sua vida. E Ele tem o poder para trazer o milagre à sua vida, à sua casa, à sua família, aquilo que você precisa. É nesse sentido que eu venho aqui dizer da parte de Deus para você. E talvez seja a sua sensação, lavando as redes no final do expediente. Não entrou o dinheiro, trabalhou, e não entrou o dinheiro para pagar as contas, para pagar o aluguel, para pagar a água, a luz. Quem já se viu nessa condição? Eu já. O dinheiro não chega, não tem dinheiro. Ei, mas é um Deus que vê tudo. Aleluia. Talvez você tenha estudado, se preparado para tal profissão, e hoje você não consegue o emprego que você gostaria, e hoje você não consegue ganhar o como você gostaria de ganhar. Diga comigo, mas há um Deus que está olhando tudo. Diga, há um Deus que conhece os detalhes da minha vida. Diga, há um Deus que me vê, que me enxerga no final do meu expediente. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, Rafael. Há um Deus que enxerga todos os detalhes. Pedro era o quê? O proprietário, Lana, do barco. Ele era o dono do barco.
Irmã Ana, ele era o empresário daqueles barcos, vamos dizer assim. Ele estava com seus funcionários, mas ele estava, Carol, lavando as redes, porque não conseguiu nada para ele como patrão, como empresário, nem para os seus funcionários. Era assim que ele estava. Queridos, Deus muitas das vezes nos faz viver uma situação desanimadora para trabalhar no seu e no meu coração para aquilo que Ele quer. Não é o seu querer e o meu querer, Vânia, mas aquilo que Ele quer. Por isso, Neide, que algumas coisas acontecem na nossa vida não é por acaso. É um Deus trabalhando em nós. Por isso, igreja, vou falar uma frasezinha, se liga. Presta atenção nos detalhes da sua vida. Se tem um homem que não é modelo para ser seguido, é Pedro. Há propósito para você e para mim. Eu nunca poderia estar num altar ministrando a palavra. Pela família, a procedência de onde eu venho, a minha história. Mas é um Deus que tem poder para mudar, para transformar e fazer vaso quem Ele quer. Aleluia! Há um Deus que tem o poder de mudar a história do homem, da mulher e usar da forma que Ele quer. E se eu fosse você, eu daria glória a Deus, porque o Espírito Santo é poderoso. Aleluia! Você não pode olhar para alguém e dizer, essa pessoa não tem jeito. Porque para Deus tem. Se eu e você estivéssemos lidando com Pedro, nós iríamos desistir. Eu confesso que eu desistiria, irmão Abel. Quem era Pedro? Meu Deus. Vejo Pedro do início, instável, nervoso, temperamental. Mas Deus tinha um chamado para a vida desse homem. Glória a Deus. Aleluia. A boa notícia é que Deus tem um chamado para mim e para você. Aleluia. Essa é a boa notícia. Deus tem algo comigo e com você, Ana. Deus tem algo com todos nós aqui essa noite, amém? E tudo começou com um apelido, um nome. Às vezes, Rebeca, as pessoas nos apelidam e nós não gostamos. Minha mãe dizia assim quando éramos crianças, Samuel: se o seu coleguinha lhe pôr um apelido, não sorria, não fica bravo, não diga nada, vem embora para casa. Porque se você ficar bravo, aí o apelido vai pegar. Se você falar, aí que o negócio pega. Já viu isso? Já sentiu isso? Já perceberam isso? E Pedro recebe um apelido, um nome. Eu não vou usar mais a palavra apelido, tá? Vou usar nome agora. E tudo começou com um nome que marcou a vida de Pedro. E às vezes, os nomes, os apelidos nos definem. Quantos aqui chegaram, se converteram aqui, aí de repente alguém vem falando para você, você é um músico. Você olha para uma criança e fala, essa criança tem um dom tal. Preste atenção. Você chega aqui na igreja e alguém diz, esse é um diácono. Essa é uma professora de criança. Esse é um pregador. Essa é uma pregadora. Preste atenção, são palavras proféticas que alguém está falando com você e você não percebe. Eu lembro quando na igreja, crescendo na igreja, algumas pessoas da liderança iam falando comigo e eu não dava ouvido. Eu lembro que um dia a minha pastora em Brasília, a pastora Arésia Lessa Cabral, trabalhando 16 anos com criança, gosto muito do ministério infantil. E um dia ela deu meio que um tapa mesmo, bem forte nas minhas costas, e disse, Rose, sai de trás das crianças. Vai trabalhar com mulheres, com adultos? Eu não gostei daquela palavra. Fui para casa, chorei muito, mas fui orar, buscar em Deus, e aquela palavra no meu coração, na minha alma. É nesse sentido. Tem alguém usando, da parte de Deus, sendo usado para falar com você, e você não está percebendo. Dali eu fui orar muito por aquilo. Dali eu fui deixando as crianças e Deus me levando para um outro ministério, para um outro caminho, para uma outra vocação, para uma outra jornada. Amém, igreja? E às vezes aceitamos os apelidos que colocam em nós. Mas o que Deus tem falado com você? João 1. Vamos aqui. João 1, 41 e 42.
João capítulo 1, versículo 41 e 42. André foi procurar o seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou o seu irmão Simão para conhecer Jesus. Olha como a importância de você convidar alguém e trazer para a igreja e levar para Jesus. Você é Simão, Jesus disse. Então André levou seu irmão Simão para conhecer Jesus e Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas serás chamado de Cefas, isto é, Pedro. Qual o primeiro nome que Simão recebeu? Cefas, que significa o quê? E quem deu esse nome para ele? Jesus. É o primeiro nome que ele recebe ao encontrar Jesus. Que nome que você tem recebido da parte de Deus por pessoas que profetizam sobre você? Os jovens que estão aqui, prestem bem atenção. Que nome que você recebe? Simão ainda não conhecia o Cristo, mas o seu irmão André o levou para conhecer Jesus. A importância de eu e você convidarmos pessoas para vir à casa de Deus, para conhecer Jesus. E chegando aqui tem uma palavra profética para a vida dele, para a vida dela. E essa noite Deus fala com você aqui nesse lugar. Seu nome é Cefas, que será Pedro. Jesus sabia quem era Simão. Rafael sabia até quem era o nome do pai dele. Quem era o nome do pai dele? Quem era o nome do pai dele? João. Você acha que Deus não conhece você? Deus sabe quem é você, a sua família, a sua procedência, tudo de você. Esse é o Deus que conhece os detalhes do nosso coração, da nossa vida. Esse é o Deus que conhece você de longe, antes mesmo de você chegar aqui. Deus sabe quem é você, o que se passa no seu coração, na sua alma. E se o Espírito Santo liberar palavras aqui para eu falar com você, na autoridade do Espírito eu falo para você. Então essa é uma noite profética sobre a sua vida. E Jesus olhou para ele e disse: o seu nome a partir de hoje é Cefas, Pedro. Diga comigo: Jesus começa a trabalhar em Simão, colocando nele um nome, uma identidade. Quem é você, igreja? Quem é você como cristão? Quem é você diante de Deus? Que nome que você tem diante do Senhor? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Como e o que? Quando você veio para Jesus, o que Ele falou com você? Aleluia! Diga comigo: Jesus trabalha em Pedro aquilo que deveria ser. O que ele precisava ser, Jesus trabalha nele. O que nós precisamos ser, o Senhor vai trabalhando em nós, Glorinha, todos os dias. Cada vez que eu e você vem à casa de Deus, ouvimos a palavra, louvores, o Senhor vai trabalhando em nós. Assim é comigo e com você. Deus trabalha em nós. Diga comigo: o que deveríamos ser? O que nós precisamos ser, Ele sabe. E Ele vai trabalhando em nós, vai nos moldando. Olhe para alguém com muito amor e diga assim: nós não nos enxergamos como rocha, homem ou mulher, que tem uma postura firme. Pedro não se enxergava assim, Marcos. Mas quem foi mudando a vida dele, transformando ele em rocha? Quem, igreja? Quem, igreja? Quem, igreja? E você pode dar uma salva de palmas, Jesus, dizendo glória a Deus por isso? Que Ele é o Deus que muda a sua história, a sua vida. Você não se sente a rocha, mas Ele faz de você uma rocha. Ele está trabalhando em você, Ele está mudando você, Ele está moldando a cada dia, fazendo de você um homem e uma mulher firme, de postura, que sabe falar na hora certa, de sabedoria. Mas Deus coloca pessoas perto de nós e começa a declarar palavras proféticas. Ele levou o irmão dele, Simão, e quando Jesus olhou para ele, já disse uma palavra profética, Vanderleia, para ele. Aleluia! Aleluia! Deus usa pessoas para lhe chamar de mestre, de pregador, de músico, de conselheiro, de intercessora. Eu não sei o que as pessoas chamam você,
É Deus usando pessoas para falar com você. Aleluia! Volta e meia, o Wellington vira para mim e fala: pastora, a fé da Kátia não é minha, é um ponto positivo dela. Ele diz: a fé não é minha, é dela. E eu fico calada, só olhando para os dois. Então ele, como marido, ele identifica que é uma mulher de fé que está do lado dele. Ei, está entendendo o que Deus está falando com você? Quem é você? Qual o nome, que chamado, que vocação que você tem? Às vezes alguém na igreja lhe chama de professor, eu não sei o que. Deus usa pessoas para lhe chamar. Aceita a palavra abençoadora na sua vida. E Deus coloca pessoas para lhe dizer aquilo que você pode ser. É lá na frente, é futuro. O trabalhar de Deus. Hoje eu estou aqui numa condição, mulher de 55 anos, criada na igreja, mas eu recebi muitas palavras proféticas na minha vida. Muitas orações na minha vida. Por isso que vocês que são filhos de cristãos, Samuel, Rafael, Rebeca, poderia falar Murilo, receba aquilo que os seus pais estão profetizando sobre a vida de vocês. Oração, conselho, recebam, porque o Espírito de Deus vai fazer cumprir na vida de vocês. Amém, queridos? São pessoas proféticas daquilo que você poderia ser. Diga comigo, Davi, a família dele não o via como capaz. Diga comigo, afinal de contas, ele era mais jovem. Diga, o caçula, era novo, cuidava de ovelhas. Quem que daria alguma coisa para Davi? Ei, é nesse sentido, Neide. Glória a Deus. Mas Deus usa alguém para levar Davi e tocar a harpa. Para quem, Rafael? Para quem que Davi toca a harpa? Para quem? Quem levou ele? Alguém lembra o nome do homem que levou ele? Por que esse homem levou ele lá? Ei, olha para mim, pode olhar para mim. Deus usará pessoas para levar você a lugares que você não tem noção do que Deus vai usar você. Um homem disse, olha lá, 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse, olha Rebeca, que lindo. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar harpa. Olha Rebeca, que lindo. É valente, é animoso, corajoso, decidido, homem de guerra, é sisudo, sensato, prudente, semblante fechado em palavras, é também gentil de presença, e o Senhor é, gente, quantas qualidades, é diferente de Pedro, quantas qualidades, as pessoas estão olhando para você e dizendo quem você é. Quem é você? Quem é você na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, na sua casa? Se eu perguntar para o seu pai, quem é você, Rebeca? Seu pai vai dizer para mim, a sua mãe? Samuel, Murilo? E se eu perguntar aos moradores da sua rua, dona fulano de tal, quem é a Rebeca aqui? Então as pessoas nos conhecem, elas nos observam também. Um homem estava observando Davi, e olha que qualidades maravilhosas desse garoto, desse menino. E ele diz uma coisa que ele ainda não era. Ele não tinha ido à guerra ainda. Ele era apenas cuidador de ovelha, mandado pelo seu pai. Ele não tinha ido à guerra. E olha o que o versículo diz: homem de guerra. Receba aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Davi aqui nunca tinha ido à guerra, estava cuidando de ovelhas para o pai. Diga assim comigo, é assim comigo e com você. Olha para alguém com amor e diga: Deus usa pessoas para profetizar sobre a sua vida. Você não está ouvindo, hein? Pode botar o dedão assim para ele. Meu marido que faz isso comigo. Pode pôr o dedão aí para o seu filho e dizer: olha, Deus está profetizando para você. Terceiro ponto, diga comigo, nós precisamos assumir
nossa identidade, a nossa primeira identidade, o nosso primeiro nome, qual é? Abra em Atos 11, 26. Atos 11, 26. Eu não vou falar apelido, vou falar nome. Olha o nosso primeiro nome, Rafael. Atos, pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Atos 11, 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamado de que igreja? Cris, mais alto, Cris. Esse é o primeiro nome que nós recebemos. Olha lá, crente, olha lá o crente, cristãos. Todos que olham para nós já diz logo, olha lá o cristão, olha lá a crente. Não fala a pastora, fala o crente, a cristão. Esse é o primeiro nome que recebemos, glória. E devemos deixar ele entrar no coração, na nossa alma e assumir de verdade que nós somos cristãos. O que é cristão? É um mini Cristo sobre a terra. É que faz aquilo que o Cristo faz. O que Cristo veio fazer aqui na terra? Servir. Se deu em amor, serviu ao próximo. Pela primeira vez foram chamados de cristãos e eles assumiram vitória. Eles deixaram a palavra entrar no coração. Diga comigo, nós precisamos assumirmos nossa identidade como cristãos. Diga, pessoas que imitam Cristo. Então Pedro foi um homem cheio de pontos negativos, mas quando Jesus entra na sua vida, vai mudando, transformando e se torna um cristão de verdade. A verdadeira identidade de Cristo passa a morar nele e ele passa a viver, amém? Então como que as pessoas veem você? Pedro era um homem corajoso, mas dizia ser corajoso, mas não era. Pegou a espada e fez o quê? Já foi cortando a orelha de quem? Não era para fazer isso. No ímpeto. É preciso cautela. É preciso sabedoria antes de falar. É preciso cuidados. Não pode ficar falando o tempo todo. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. A pessoa que fala muito, é falante, ela se perde. Ela não observa os detalhes. A pessoa sábia é a mais calada. Quem é calado observa. Então a importância de falar menos. Diga comigo, quando Pedro estava errado, era chamado de Simão. Diga comigo, quando agia certo, era chamado de Pedro. Simão era o velho homem. E Pedro, o novo homem em Jesus, amém? Qual é o seu nome hoje? Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu? Então tem momentos que nós precisamos sermos lembrados. Mas você não é cristão? Cristão não faz isso. Né? Você pega alguém ali na rua, casado, dando bola para outra mulher, mas não é casado, não é cristão? Por que está fazendo isso? A atitude de cristão é ser fiel à esposa. E o esposo à esposa, não tem que estar olhando para a mulher do outro. Olhe para a sua mulher. E você olhe para o seu homem. Atitude de cristão. É muito feio, horroroso isso. Como crente ficar fazendo o que não deve. O que não é de um verdadeiro cristão. Comprou? Paga. Não tem dinheiro para pagar? Diz, eu não tenho dinheiro hoje para pagar. Depois eu pago você, eu vou receber, eu pago você. Então são assuntos sérios, que o primeiro nome que nós recebemos é de cristão. Precisamos apropriar da nossa identidade como cristãos e viver como cristãos. Será que os de fora sabem quem você é? Deus coloca um nome em Pedro, dizendo quem ele é. Lucas 6, 13 e 14. Lucas capítulo 6, versículo 13 e 14. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de Simão, a quem chamou de quê? Glória! André, seu irmão, Tiago e João, Felipe, mas foi o único que foi mudado o nome. Foi o único que Deus mudou o nome, irmã aí, de Simão para Pedro. E nós?
E eu e você? Diga comigo, e você? Diga comigo, e você? Olhe para alguém e diga, qual é o nome que Jesus acrescentou em sua vida? Olhe para ele com carinho e diga, assuma a identidade dada por Jesus na sua vida. Você tem talentos, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode ser um homem ou uma mulher de Deus no seu trabalho, na sua empresa, nas repartições públicas. Moramos 14 anos em Brasília, às vezes. E a gente já olhava logo, mas não é um cristão. Precisa viver o Evangelho. Estava fazendo coisas erradas em repartições públicas. É cristão. Outro só é de fachada. Deus lhe deu um nome, uma vocação. Você precisa tornar. Viver. Diga comigo, tome posse da sua identidade, da sua vocação. Faz hoje um concerto com Deus e diga, Senhor, muda aquilo que está errado em mim. Prepare o seu coração, a sua vida, porque Deus vai tirar você das margens. Deus tirou eles das margens e levou eles para o alto mar. E lá do alto mar, Jesus sentou no barco e começou a pregar. Pregar para as multidões. Ei, Deus vai te tirar e vai levar você para o alto mar e de lá Ele vai sustentar você. Ele vai cuidar de você. Mas lá é para você anunciar a palavra do Senhor. Aleluia! Deus sabe o momento e prepara o lugar, tudo certo, na hora certa para você. Jesus conhece a sua vida, a sua história, a sua vocação e o seu chamado. Você continua fazendo as mesmas coisas do velho homem Simão. E precisa hoje tomar uma decisão, um conserto diante de Deus e viver o Pedro transformado e mudado por Jesus, porque Ele tem algo com você. As coisas estão dando errado, Ele vai levar você para o alto mar, mas vai cuidar de você. Eu lembro de um lugar onde estávamos pastoreando, tudo estava indo muito bem, tudo certo. De repente chegou uma profeta na igreja, terminou o culto no particular, ela disse, pastora, Deus está mostrando para mim vocês com várias malas, indo embora para bem longe, e a jornada não será fácil, será difícil. E eu não dei moral para a palavra. E ela disse assim, e uma mulher vai lhe dar um saco de açúcar, e você recebe esse saco de açúcar, porque ele será o seu sustento. E eu não dei moral para aquela fala. Preste atenção naquilo que Deus... Eu vou entregar, pastor Edson, mas preste atenção naquilo que Deus está falando com você. E fomos para aquele lugar. Chegando naquele lugar, não teve o sustento financeiro para pagar aluguel, água, luz, alimento. 3 dias sem nada para comer, sem conhecer ninguém. E eu olhava o saco de açúcar. Sabe o que tinha no fundo do quintal? Um pé de limão, cheio de limão. Fazer o quê? Limonada. Não rejeite os sacos de açúcar que alguém lhe der. Faça limonada e toma, porque a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Deus vai te tirar das margens e te levar para o alto mar. Mas Jesus está no barco e está pregando para multidões. Você conhece Jesus? Eu nunca esqueço. Pegava os limões, irmã, ia fazer suco, e adoçava, e tomava o dia inteiro. E louva a Deus pelo saco de açúcar. E Deus nos levou de volta para aquele lugar que a pessoa nos deu saco de açúcar. É uma pessoa muito amada do meu coração. Irmã Edneia, de Sobradinho. Voltei e pedi perdão à irmã Edneia. Agradeci muito pelo saco de açúcar.
Um dia sentada ali, Deus disse para mim: nunca rejeite nenhum copo de água que vier essa igreja à tua frente. Pega todos, mesmo que você não beba, vai colocando, empilhando do seu lado. Não rejeite nada na sua vida. Receba de braços abertos, agradecendo a Deus. Porque Deus quer multiplicar aquilo que Ele vai dar para você. Situação está difícil, complexa. Há um Deus com você. E levou, tirou eles das margens, levou para o alto mar. Deus chega na sua vida e na minha, quando estamos frustrados, desanimados, lavando as redes, e nos tira da margem. E Deus nos convida, irmã, a servi-lo. Tira tudo de nós, Odete, e nos convida a servi-lo. Lucas 5:10, disse Jesus. Diga comigo: não temas. Diga comigo: não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Porque aquilo que Deus tem com você é muito maior do que você pensa. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai além dos seus pensamentos. Aleluia! Nós fomos chamados para servi-lo. Servir lá na empresa, servir no trabalho, servir na clínica, servir na faculdade, servir na rua, em qualquer lugar, nas repartições públicas. Deus chamou você para servi-lo aonde Ele colocou você. Aleluia! A nossa missão como cristão é servir. Versículo 3, e entrando num barco, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que saísse e afastasse um pouco da margem da terra. Assentou-se e ensinou do barco a multidão. Gente, é muito lindo. Jesus tira você, senta no barco, irmã Neuza, e Ele começa a pregar para a multidão. Ele está cuidando de você. A situação que você passa, há um cuidado de Deus com você. Você não está só. O Espírito Santo, Jesus, está com você. E como Pedro, a primeira coisa que nós devemos fazer, servir a Jesus. Diga comigo: Jesus, naquele barco, serviu, pregando, abençoou a muitos, inclusive a Pedro. Inclusive a Pedro, ele foi abençoado. Eu não sei qual é a sua situação, mas há um Deus com você. Quando você coloca o seu coração nele, o milagre acontece. O milagre acontece. Aquilo que vocês estão fazendo para o Senhor, a multiplicação de Deus virá sobre a sua vida. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: volta-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. Agora Pedro vai lançar as redes para Jesus, não é para ele. Ele vai lançar as redes para Deus. Ei, olha para mim. A sua profissão, entrega ela hoje para Jesus. Entrega ela hoje. E que você seja um portador, uma portadora da boca de Deus, naquilo que o Senhor fez na sua vida como profissional. Aleluia! Simão retrucou. Diga: eu conheço essa praia. Diga, igreja: eu conheço essa praia. Sou pescador velho. Diga: de muito tempo. Diga: conheço tudo. Não faz sentido o que você me pede, Jesus. Trabalhei a noite inteira. Nem vou olhar para o meu marido. Dá mais 5 minutos, igreja. Dá mais 5 minutos aí para mim. Ei, eu conheço tudo aqui. É igual quem é cuiabano aqui, eu não conheço nada. Vocês que são aqui da terra que conhecem. Eu estou chegando. Por mais que eu estou aqui há 10 anos, eu não conheço. Vocês conhecem. Versículo 5. Simão diz: mestre, tenho trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Por que manda eu ir de novo? Mas eu vou obedecer, Murilo. Quando Deus falar com você, obedeça. Quando o seu líder falar com você, obedeça. Jovens, quando seus pais falarem, obedeçam. Obedeçam. Quando Deus falar com você,
Cristão, comece a entender que você será guiado por Deus. Quando Deus manda você fazer, faz. Você precisa ser obediente a Deus, ser guiado por Deus, e o milagre chega. O milagre chega para quem é obediente. Diga comigo: os sinais de Deus, os milagres de Deus são encorajadores para você continuar seguindo e servindo a Ele. Pode vir, Isabela. Diga comigo: quando você recebe um milagre, não é alegria? Eu recebi um milagre de Deus que o Espírito não liberou ainda para eu falar. Mas cada dia que eu vejo, sabe, eu choro de alegria. É alegria, é regozijo. Há coisas que não é para você falar para qualquer um. Tem os segredos de Deus na sua vida, os milagres de Deus na sua vida, que não é para ser contado por pessoas, porque elas não vão entender. Aquilo que é seu com Deus. E o milagre que Deus faz na sua vida é encorajando você para continuar a servi-lo. Não é para você viver a sua vidinha aí na boa. E aqui nessa igreja eu tenho visto isso. Pessoas que vêm, pedem a nós oração, campanha de oração, e a gente ora, faz campanha de madrugada em casa. Quando recebe o milagre, vão embora. Vão embora. Ei, você acha que Jesus não está vendo? Aí alguém essa semana, né? Não vou falar o nome, preocupada também, pastora. Eu falei: descansa, porque aqui está tranquilo. Quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra? Pastor Edson? Jesus, Deus. Como diz o irmão Roberto em uma das nossas reuniões, vamos olhar para os milagres de Deus, os feitos do Senhor, e agradecer, coração grato, porque Deus tem feito maravilhas em nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Se eu fosse você, eu daria uma salva de palmas dizendo: glória, glória, aleluia, porque esse é o Deus de maravilha. O importante é que você sinta e tenha um coração agradecido a Deus. Coração grato. Precisamos sermos obedientes. O milagre foi tão grande na vida de Pedro que ele caiu de espanto. Versículo 9, coloca aí para nós. O espanto se apoderou de Pedro e todos os pescadores. Por causa do que, igreja? Da pesca que haviam feito. E o que aconteceu depois? Todos os barcos foram cheios, transbordantes. É isso, para quem tem um coração obediente a Deus, coração reto e sincero diante de Deus. Diga comigo: o milagre de Deus em sua vida é para você continuar seguindo a Jesus e servindo ao seu reino. Pedro ficou tão espantado e atemorizado que pediu perdão a Jesus. E aqui eu vou concluir. Verso 8. Tinha muito para falar, mas eu vou parar aqui. Verso 8. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: diga comigo, igreja: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Oh, querido, reconheça quem você é diante de Deus. Reconheça diante do Senhor como está o seu coração diante desse Deus. Seu coração é reto diante dele, serve a Ele com amor, o seu chamado, a sua vocação. Reconheça o seu pecado de receber de Deus e administrar do jeito de Deus, não do seu. Reconheça para Jesus, reconheça dizendo: sou falho, pecador, e eu preciso ser um cristão verdadeiro diante de Ti, Senhor. E Deus vai conduzir a sua vida, a sua história. Verso 10, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. Deus chama você essa noite para ser pescador de homens, pescadora de almas, de vidas. Deus vai suprir tudo o que você precisa. Deus vai multiplicar na sua vida, vai acontecer milagre, mas Ele chama você para ser pescador de homens. Pastor, eu quero trabalhar na igreja. Trabalhe para Jesus, pescando vidas para o reino de Deus, falando do amor de Jesus para as pessoas. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Eu quero convidar a igreja aqui à frente.
um distante do outro, mas eu quero convidar vocês aqui para nós orarmos juntos. Deus chamou você para ser um canal de bênção lá no seu trabalho, na sua empresa, na repartição pública, no meio da sua casa, da sua família. Não tenha medo de viver o evangelho genuíno e verdadeiro. Na sua faculdade, na sua escola, não tenha medo de ser um cristão verdadeiro, porque Deus fará milagres na sua vida. Deus vai multiplicar na sua casa, Deus vai prosperar na sua vida, mas tenha um compromisso com Ele, de ser fiel no chamado, na vocação que Ele chamou você. Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é lavado e transformado pelo sangue do Cordeiro. Venha para Jesus essa noite, entrega o seu coração a Jesus, reconheça nessa noite, diga: Senhor, me perdoe pelos pensamentos vagos, pela negatividade, me perdoe por aquilo que eu não tenho feito para Ti, mas venha para o altar de Deus. Venha aqui para o altar do Senhor, feche os seus olhos. Não tenha medo, não tenha medo de fazer do seu local de trabalho e edificar vidas para o reino de Deus. Não tenha medo, lá no restaurante onde você senta para almoçar, de ser um instrumento de Deus. Não tenha medo. Seja um homem corajoso, uma mulher corajosa, e seja usado por Deus aonde o Senhor te levar, porque o Senhor te chama essa noite para ser pescador de homens e de mulheres. Você é chamado a ganhar almas, vidas para o reino. Fecha os seus olhos, vai orando diante de Deus. Não tenhas medo, tenha coragem de fazer aonde Deus lhe colocou. Às vezes nós temos medo de falar de Deus para as pessoas, de profetizar, de orar, de aconselhar, de ler Bíblia, mas seja um homem corajoso nesta noite. Deus chama você para falar da parte dele. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo lá nas margens da praia e o seguiram. Deixaram tudo para seguir a Jesus. Pastor Edson, vem aqui. Pode cantar, Isabela. Feche seus olhos, você que está em casa também, feche seus olhos e comece a cantar para o Senhor. Feche seus olhos e ora. O Deus de milagre está aqui nessa noite. Entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus, entrega a sua casa, a sua família, entrega o seu trabalho, os seus estudos. Faça um compromisso de ser pescador e pescadora de homens. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
tem a palavra de mudança, o Senhor que tem a palavra de transformação, o Senhor que tem a palavra de milagre. Foi isso que o Senhor fez no caráter de Pedro, lapidou, transformou, desde o primeiro dia que o Senhor chamou Pedro, assim como todos nós aqui, Senhor. Nessa noite é a noite mais uma vez de mudança, de transformação, de renovo mais uma vez, de renovo mais uma vez. Deus trabalha, trata, muda, transforma aquilo que teu filho veio nesta noite, como o Senhor fez com Pedro. Pedro não imaginava, Pedro não pensava que a partir daquele dia, daquela hora, diante de um quadro difícil, de falência, sentimento de derrota, de fracasso, o Senhor aparece, o Senhor surge, o Senhor surge e pega aquilo que parecia fracasso, do barco do fracasso, e começa uma grande mudança, começa uma grande transformação. Jesus nesta noite, na mente deste homem, desta mulher, deste amigo, desta amiga que está em casa, na área emocional, mental, na área física, da coluna, do rim, do baço, na mente, no coração, o trauma, a mágoa, o medo, a desilusão, Senhor, a desistência, a insegurança, Jesus, muda, transforma, cura, faz, Senhor, a mudança, como o Senhor fez de Pedro. Pegou o Senhor do fracasso, o barco do fracasso, oh Senhor, e transformou, oh Deus, no púlpito de vitória, na mente e no coração do teu filho, na mente e no coração da tua filha, daquele amigo, daquela amiga que está em casa. Jesus, tu tens a palavra poderosa que muda, que transforma, a palavra poderosa de milagre, na mente e no coração do teu filho, na mente e no coração do teu amigo. Jesus, que os teus filhos saiam daqui mais uma vez mudados, transformados, ajudados nesta noite. Aquele que entrou fraco, Senhor, fraco, saia forte, saia fortalecido. Aquele que entrou aqui com medo, saia, volte para casa com coragem. Aquele que entrou aqui fraco, saia com novas forças. Aquele que entrou aqui desanimado, Senhor, saia com novo ânimo, mudança, novo ânimo, transformação. Jesus, que só o Senhor pode fazer, que os remédios não fazem, ó Deus, que os remédios não fazem, as palavras humanas não fazem, mas a tua palavra é poderosa, a tua presença é poderosa para mudar em nós, transformar em nós o que ninguém pode fazer. Jesus, nesta noite, no poder das tuas palavras, pelo poder das tuas palavras, aqui está a mente, o coração, o corpo, a alma dos teus filhos, como o Senhor fez com Pedro, começou a fazer com Pedro, e lapidou Pedro para uma pedra muito preciosa, um Pedro confiável, um Pedro que foi referência depois, um Pedro, Senhor, que passou a ser modelo. Jesus, tu és o Deus que transforma, que faz o que ninguém faz. Nesta noite, que o teu filho, o irmão, a irmã, aquele amigo e amiga que está em casa, receba o teu toque de milagre na alma, no coração, Senhor, das frustrações, desilusões, Senhor, possa sair daqui forte, abençoado, corajoso, renovado, Senhor, com algo novo. E tudo que é velho fica aqui, diante do teu altar. E os teus filhos caminhem no novo ânimo, no novo caminho, Senhor, como o Senhor teve para Pedro a partir daquele dia. Jesus, no teu poderoso nome, nós nos apresentamos. Amém, queridos. Diga: Jesus, fale com fé. Jesus, no poder do teu nome, eu saio daqui, eu volto para casa em um novo caminho, no meu coração, na minha mente, na minha saúde, nos meus propósitos, nos meus projetos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha mente. Diga: na minha mente, eu volto para casa com a tua palavra de mudança, de transformação, de milagre, no novo caminho. Diga: eu volto para casa com a tua palavra. Amém, queridos? Mais uma vez, num ano, eu estava contando hoje,
orando pela manhã. Você ouve aqui dos domingos e quarta mais ou menos 100 mensagens. Quantos domingos tem um mês? Multiplique por 10 dá 40. 48 mensagens. Se você dobrar pela quarta-feira, vai dar 90. Aí se você pegar o culto das mulheres, vai dar 100 e pouco. É muita coisa, bastante coisa, para que você seja fortalecido, sustentado, para que você caminhe com Deus, amém? Se Deus quiser, nós queremos voltar à quarta-feira, momento de oração e de estudo bíblico, estudo da Bíblia, estudo da palavra, amém, queridos? Para que você tenha mais, ouvindo a voz de Deus. São 80, 90 mensagens por ano, amém? Fora as mensagens dos louvores, das aberturas, da leitura bíblica e dos cânticos. Faço assim com as mãos. Vai ter a cantina lá fora, né? Em prol do trabalho das mulheres, é isso? Tudo certo? Da Priscila e da Emanaí, a você em casa agradeço a sua atenção e a sua participação. Amém? Muito obrigado você em casa. Façam assim todos com a mão, por favor. Diga: Senhor Jesus, que o teu grande amor, a tua graça e a comunhão do teu Santo Espírito continue fluindo em minha vida, hoje e para sempre. Amém? Saia para casa, volte para casa com essa palavra de transformação, de mudança para a sua vida, para o melhor da sua vida, em mais uma semana, em mais um mês. Amém, amados?